E é muito bom ter como patrocinador pessoas que a gente já indicava antes, Bitcoin Only, né? Empresas que já produzem serviços e produtos bons. Né? A Blink, a Madu está aqui, representante da Blink no Brasil. Livecoins, portal de notícia, StackFi, para quem quiser comprar Bitcoin, compra e venda de Bitcoin. Superius, que é do nosso amigo Reinaldo, soluções corporativas. E a Bitguard, que é onde vende as principais carteiras que eu sempre indiquei, né? A Jade é uma carteira que você consegue praticamente fazer uma conexão com o seu próprio celular para confirmar a transação. A Keystone permite até multicoins, outras moedas, mas não é o que a gente indica. Por quê? Porque tem o risco de ataque a cada atualização, né? Toda vez que você faz atualização, pluga, faz algum upgrade do firmware, tem o risco de ataque. E quando você tem multicoins, a atualização é mais constante. Então, o Bitcoin é mais difícil você correr o risco de atualização. E a principal, que é a que eu sempre indico, sempre indiquei, que é a Coldcard. Essa carteira fria, para mim, é indiscutível. Tem a Crux, que não é vendida na Bitguard, mas que eu também indico, mas ela seria mais ou menos um teste ainda, né? Acho que ela merece um tempinho de teste, mas é uma carteira bem interessante para quem quer iniciar também. E a pessoa ela consegue fazer, né? Praticamente ela faz ali a própria carteira comprando a CIPED mais amigo. E é uma honra mesmo ter aqui pessoas que admiro tanto da comunidade bitcoinheira. Felipe Ojeda foi minha referência no libertarianismo. Alan Schramm, coautor do Bitcoin Red Pill, livro junto do Renato Amoedo. E agora com livro próprio também, que é o mínimo sobre o Bitcoin. Jeff, que é autor dessa revista aqui, idealizador da revista Plebs. Madu, referência também, libertarianismo, Bitcoin, e tudo. Uma honra mesmo ter vocês aqui nesse estado. E chamar aqui o Jeff para iniciar a apresentação dele. Bom dia a todos. Pô, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fábio, obrigado pelo convite, oportunidade de estar falando com vocês. Parabenizá-los, né, pelo grande dia de ontem. Acredito que esse evento, em algum momento, vai ser tão celebrado quanto é um Réveillon. Então, quero desejar a todos vocês muita prosperidade, muita saúde nessa nova época que se inicia. E estou trazendo hoje para vocês uma tese que a gente vai fazer entender o impacto da adoção do halving e uma retrospectiva do Bitcoin na curva de adoção de novas tecnologias. A proposta hoje é a gente olhar para isso além do ciclo. Todo tempo as pessoas sempre falam do halving como ciclos de preço expresso muito naquele padrão, né? Vermelho, verde, verde, verde. Então, a ideia aqui é que a gente olhe o Bitcoin como ele é, né? Quando a gente tem lá Mempool, a gente vê ali a própria flecha do tempo. E o Bitcoin como um relógio ali, com o seu próprio ritmo e com o seu próprio marcador de tempo, os blocos. E para a gente fazer isso, a gente tem os seguintes objetivos, né? A gente rever e compreender o que são os halvings, realizar uma retrospectiva nos ciclos, os acontecimentos que impactaram socialmente e o desenvolvimento do próprio Bitcoin com as BIPs. Então, essa retrospectiva, ela vai abordar 2 pontos. Os acontecimentos sociais, podemos chamar assim, quando o Laszlo comprou as pizzas, isso não está no protocolo. A implementação de BIPs, isso é o próprio desenvolvimento do protocolo. Então, a gente vai estar olhando essas 2 coisas em paralelo na flecha do tempo. Depois a gente vai entender aonde nós estamos, época a época, na curva de adoção de novas tecnologias e ver como o Bitcoin vai vencer certos desafios, como o abismo das inovações.
E, por último, a conclusão, né, e o privilégio da gente estar aqui hoje. Como eu disse antes, né? Alô? Como eu disse antes, a gente sempre tem esse padrão. Então, não é isso que a gente vai abordar. A gente vai olhar além disso. Como falei antes, né, a gente tem aqui, né, o nosso exemplo aqui do nosso relógio. É muito interessante a gente olhar o Bitcoin como um relógio, porque ele também atrasa, ele também adianta, e a genialidade de Satoshi é, né, o ajuste de dificuldade que faz ele voltar, né, para o seu ponto e ter um ponto de equilíbrio na mensuração do tempo. E aqui é a cadeia de eventos que vamos olhar, né? Cada um desses pontos são os halves, o de ontem. Aqui a gente tem os primeiros adeptos, a gente tem uma grande corrida ali em 2016, que a cada um desses eventos tem uma característica de novos iniciantes, de quem ingressa no Bitcoin, e a gente vai estar olhando tudo isso aqui. Bem, a gente vai começar pela definição de halve, né, que é a redução pela metade, do inglês half, metade, e o corte na produção. E como muitas pessoas já conhecem, a cada 210 mil blocos, a gente tem esse evento acontecendo no protocolo, reduzindo a recompensa da mineração pela metade. E aqui eu deixo uma pergunta ou afirmação, entendo como queiram, né? Imagina ter um dinheiro lastreado em honestidade de políticos representado por papel colorido. Bem, a grande genialidade de Satoshi e a grande dádiva que ele deu para a humanidade é, de fato, pela primeira vez, nós termos um dinheiro lastreado na matemática. E é muito interessante que essa equação aqui, para quem está vendo pela primeira vez, ela, né, é representada pela soma dos 210 mil blocos, e ela atende, essa estrutura aqui, ela atende a 3 decisões arquitetônicas. O tempo médio de blocos, a produção ali a cada 10 minutos, o modo de distribuição de moedas, e ele vai atender o número total de blocos dentro de um ciclo. Então, Satoshi, ao decidir por isso, para o próprio protocolo e como toda a estrutura adjacente a ele, você teria 1 minuto, seria rápido demais. Seria rápido demais para que a gente verificasse e pudesse corrigir alguma coisa à medida que os blocos vão passando. O relógio seria muito acelerado. 1 hora seria muito lento, e aí dá para inferir que 10 minutos seria esse tempo suficiente. Quanto ao modelo de distribuição, ele teria basicamente 3 opções. Ou libera tudo logo de uma vez, ou faz uma distribuição a cada bloco que ela seria igual e constante no tempo, ou como ele fez, que é, vou distribuir uma quantidade e ela vai se reduzindo ao longo do tempo, gerando um incentivo inicial, e aqui, à medida do tempo, a própria indústria, o próprio desenvolvimento do Bitcoin, a indústria e tudo que cerca ele vai se adequando a isso. E os 4 anos, que devido ao tempo médio de bloqueio, você tem a indústria, principalmente a indústria de mineração, tem tempo hábil para se adaptar para a nova realidade que se inicia. Detalhe aqui, a gente ainda vai voltar a visitar, né? Nós teremos 32 halvings pela frente. Então, esse número aqui é muito importante para a gente, no final, a gente fazer uma reflexão. Então, convido vocês a não esquecer desse número, para a gente voltar e visitar ele. Aqui é como é a distribuição, como muitos conhecem. Começou, né, com 50 bitcoins por bloco. E é muito interessante a gente ver que, logo no primeiro halving, metade de todos os bitcoins já estavam distribuídos. E que também é muito interessante a gente perceber que se estima hoje que até 4 milhões de bitcoins estejam perdidos. Para esse primeiro momento, e muitas dessas perdas foram nesse início das pessoas experimentando, o Bitcoin ainda não tinha preço. E essas perdas todas, a gente pode inferir que é quase metade do que foi produzido. Dos 21 milhões, a gente tem a metade, 4 milhões, arredondando aí uns 40% de perda do que poderia ser os primeiros bitcoins lá. À medida do tempo, a gente foi aprendendo, o Bitcoin foi se desenvolvendo,
À medida que ganha valor, a gente aprende a cuidar melhor. Mas eu estava pensando a respeito disso, eu falei assim, cara, esse início era simplesmente insano. Bem, hoje a gente pode agradecer que isso é doação para a gente, né? Na escassez. Bem, aqui começa a nossa retrospectiva. E a gente vai olhar, em vez da gente olhar os ciclos, né? A gente vai olhar a flecha do tempo e aqui nós temos os marcadores de Hall. Os nossos 15 anos de vida estão aqui dentro. Então, nossa história começa lá no Genesis Block, no dia 3 de janeiro de 2009. 8 dias depois, a gente tem uma belíssima mensagem do Hal Finney dizendo, né, rodando Bitcoin, e a nossa história começa. É muito engraçado que muitas pessoas têm a ideia de que foi a MTGOX que foi a primeira corretora de Bitcoin. Não, não foi. A primeira corretora foi essa aqui, a Bitcoin Market. Hoje ela já não existe. A primeira transação é o dia que nós celebramos hoje, o Bitcoin Pizza Day, e em 2011 o Bitcoin atinge a paridade com o dólar. O preço do Bitcoin atinge $1. É bem interessante. Seguindo, em abril de 2011, Satoshi deixa sua última mensagem e desaparece. E esse aqui é bem interessante. Um desenvolvedor do Bitcoin, Gavin Andresen, ele foi fazer uma palestra na CIA. E isso possivelmente deixou o Satoshi muito ressabiado e a partir dali ele não interagiu mais com a comunidade. Dentro desse mesmo ciclo surge o primeiro grande use case na usabilidade do Bitcoin, com a Silk Road. E é muito interessante que isso, entre aspas, é um mercado negro ou, que a gente pode dizer, né, um mercado livre. É muito interessante que nesse primeiro momento o Bitcoin tenha tido esse tipo de uso. A questão principal é, cara, ele atendeu o seu propósito, que é a transação de A para B, não importa, e isso pertence a essas partes. E aí, depois a Silk Road foi encerrada. E aqui é a parte do desenvolvimento do protocolo. E aí a gente hoje tem as BIPs, né, que são as propostas de melhoria do Bitcoin, traduzindo, e elas surgiram em 2011 por esse cara aqui. É muito interessante que eu não fazia ideia, ao olhar para isso, de que a primeira BIP é uma BIP propondo BIPs. Pô, genial. E nela tá toda a estrutura como uma BIP, né, da orientação de como uma BIP tem que ser feita. E logo em seguida a gente teve aí um avanço que era o que a gente chama de multisig, né? Quando começa a surgir as multisigs ali em outubro de 2011. A BIP 16 ela é muito interessante do ponto de vista cultural e até digo social. Esse script aqui que foi feito pelo próprio Andresen, que eu citei antes, ele gerou muito burburinho. E ela foi a primeira guerra, o primeiro arranca-rabo que a gente teve na história do Bitcoin. E esse evento aqui é que ele determinou e determina como até hoje a comunidade lida com esses momentos na hora de implementar novas coisas no Bitcoin. E aí, a medida com que ela estava tentando ser implementada tem essa bela mensagem que, de fato, levou a se adiar, a avaliar melhor a proposta e escrever melhor o código. Então, a gente tem essa mensagem aqui do Russell Cohen. Adia a data em 2 meses. Ainda não está pronto. Então, volta aquela ideia, né, de Don't Trust Verify, de todos estarem examinando tudo que está acontecendo e, até hoje, ainda bem que a tônica é essa. Se vai mexer nisso, e a gente está mexendo com dinheiro de verdade, com valor no tempo e no espaço, é importante que a gente seja cuidadoso e assim tem sido até hoje. E aqui a gente começa a nossa jornada na curva de adoção de novas tecnologias. Alguém aqui não conhece esse gráfico? Pô, tem uma galera aí. Esse gráfico aqui é bem legal, que é o seguinte: quando toda nova ideia, toda nova proposta, toda nova tecnologia, ela tende a passar por isso daqui. Uma coisa de nicho, em que esses inovadores daquele nicho vão testando, depois chegam os primeiros adeptos e muitas inovações tendem a acontecer aqui. Eu acho que eu teria como exemplo aqui
Quem lembra aqui do MySpace? Foi uma inovação, chegou e logo morreu. Blu-ray. Quem lembra? Pô, chegou, era uma novidade em relação à qualidade de áudio, som, vídeo, e logo ele não subiu, não escala, morre e some, logo passa. A BlackBerry, apesar dela ter chegado a um pico de massa interessante, ela também não se perpetua no tempo. Então, eu classifico com que todas essas inovações, todas essas tecnologias morreram nesse abismo. E aqui que é interessante. Na comunidade, muitas pessoas se perguntavam aonde o Bitcoin está, se ele já haveria, ou se ele, como ele iria transpassar esse abismo, e se essa inovação iria, de fato, morrer e desaparecer. Então, a gente vai ver. A retrospectiva é ver tudo que aconteceu até agora e que elementos a gente tem para inferir que o Bitcoin vai chegar, de fato, à grande maioria inicial. Então, esse gráfico aqui ele representa isso. Lá no final, quando a gente tem os retardatários chegar, já são tecnologias consolidadas. A gente tem vários exemplos aí, luz elétrica, enfim, computadores e afins. Eu infiro que no primeiro ciclo de halving, ali, quando tem um evento, os inovadores, eles levaram o Bitcoin até este ponto da curva. E o que eu chamo de inovadores? Eu chamo de inovadores aquelas pessoas que começaram a interagir com o protocolo Bitcoin muito do ponto de vista experimental. O Bitcoin, por boa parte desses 4 anos de vida, ele não tinha nem cotação, ele não tinha nem preço. Então, o objetivo era validar o protocolo, resolver falhas e, à medida com que ele foi avançando, ele foi atendendo o que se propõe até o momento em que o Lágido, de fato, comprou as pizzas. Então, eu classifico esses inovadores como essas pessoas que ajudaram a desenvolver e a experimentar o protocolo antes dele ter uma cotação. Então, a esse eu chamo de inovadores. Aí Satoshi, Ralphine, o próprio Lágido, o Andreessen, como foi citado antes, e outros. Aí, avançando, e que é engraçado, né? E no final desses primeiros 4 anos, o Bitcoin foi decretado morto 8 vezes. E aí a gente tem um obituário aí. E aí a gente vai ver esse número aqui, ele cresce também exponencialmente. A gente vai acompanhar isso aí. Na segunda, quando a gente tem o primeiro evento do halving, aconteceu em 2012, o crescimento exponencial. Nessa fase aqui, o Bitcoin já chegou a atingir a impressionante marca de $1.290. O primeiro ATM foi colocado em San Diego em 2013. A Mt. Gox, né, uma das primeiras corretoras de Bitcoin, ela crasha, dando esse prejuízo absurdo de 850 mil Bitcoins. A Coinbase nasce e o paper da Lightning Network nasce nessa fase aqui também. É muito interessante a gente pensar que a importância da Lightning para a adoção. Por muito tempo eu também achei que a Lightning Network fosse o veículo que levaria o Bitcoin à adoção em massa. Pela facilidade de uso, todo mundo estaria usando. Mas não foi isso que aconteceu e a gente vai trazer números no final. É curioso, esse aqui é o Jed MC Caleb. Ele é o criador da Mt. Gox. 8 anos, 1 mês e 26 dias foi o tempo que ele levou para despejar essa quantidade impressionante de tokens em quem apostou nesta porcaria aqui. E, para zero surpresa, hoje ele atualmente se dedica à Stella, que é uma cópia bem escrachada da XRP. Então, a gente vê que tem um padrão aí. Indo para o segundo halving, os desenvolvimentos do protocolo Bitcoin teve, né, os mnemônicos, que para mim é o desenvolvimento mais relevante para a usabilidade do Bitcoin, uma vez de você ter que decorar aquele número insano hexadecimal. Agora a gente teria a opção, né, de isso mudar para 12 ou 24 palavras. Então, eu acho esse daqui uma das
maiores implementações que o Bitcoin teve e que facilita o nosso uso hoje no dia a dia. Então, eu acho esse daqui o BIP de maior impacto. Em 2015, surge a proposta para se fazer soft forks, em vez de rachar, fazer uma atualização que ela conversa com todas as versões anteriores. A gente tem a BIP 125 também em 2015, né, que caso você tenha decidido colocar uma taxa, a taxa acaba subindo muito rápido, você pode fazer uma nova transação, aumentando o valor da taxa para passar a transação. Eu infiro que nesse primeiro momento, na curva de adoção, nós não deslocamos muito do ponto anterior até esse. E aqui a gente chega aos primeiros adeptos. Esses primeiros adeptos são as pessoas que, ao verem o Bitcoin ter preço, logo entenderam o seu propósito. E eu tenho relatos desse momento aqui, de um cara, amigo desse daqui, que é um... Cadê aqui? O Alex Mídio. Cadê? Tá aqui. Eu tenho um amigo chamado Alex Mídio, que nessa fase, ele conheceu uma pessoa... Essa é uma história fascinante. 2013, 2012, 2013, 2014, ele ficava testando com um colega de trabalho. Um manda 5 bitcoins para cá, o outro manda 10 bitcoins para lá. O Bitcoin vai de desenvolvimento. E ali em 2013, 2014, esse cara vende um Honda Civic novo, aporta tudo em Bitcoin, o cara vai liquidando todo o patrimônio. O cara entendeu a tese lá em 2014. Quando tem a Bull Run de 2016, o colega, o Alex Mídio, ele não aguentou, vou vender. Aí o cara falou, não venda. Aí ele falou, quero vender, quer vender? Então vende que eu compro. E esse é o cara. De fato, ele já tinha entendido lá atrás, nessa fase, o valor do Bitcoin como o valor do Bitcoin. O Ed Oizer também é dessa geração aí, tá? A gente teve o Daniel Fraga e o Alan Reicher. E é nesse ciclo que surge o que eu vou chamar de infame ERC20, né? Que surge a Ethereum. E mais tarde isso vem impactar o Bitcoin hoje. E a gente vai ver. E beleza, até aqui o Bitcoin foi declarado morto 121 vezes. E a contagem de mortes segue subindo. Na terceira época, a grande bull run ali de 16, 17, os serviços de ATM sobem de 1 para 700 no mundo. A gente tem um dos momentos decisivos na história do protocolo, que é a Guerra Civil, né, que foi a Guerra dos Blocos, onde a gente tinha uma indústria poderosa, players poderosos querendo fazer uma mudança no protocolo em que ele não permitiria nodes menores, o maior número, né, de pessoas olhando e validando, né, o Bitcoin, verificando a proposta, logo criaria uma centralização nesses players e essa grande indústria, esse grande poder de capital foi vencido por plebs com os seus nodes. Então essa foi a primeira guerra. E hoje estamos vivendo a segunda guerra dos blocos. E ela já começou. A Light Network, ela ganha sua primeira versão beta. E esse evento aqui, gente, ele passa despercebido muito, inclusive na comunidade. Muitos aqui devem lembrar ali quando o Zuckerberg tentou ter sua moeda privada. Essa foi uma das maiores dádivas na história do Bitcoin. Porque à medida que o Bitcoin chamou muita atenção no ciclo anterior, devido a uma bull run que levou ele até 24 mil dólares aproximadamente, chega um gigante da indústria, uma big tech, e simplesmente propõe uma moeda privada. Com todo o efeito de rede que ele tem, os estados cortaram a cabeça do Zuckerberg ali em 2 palitos. A dádiva para o Bitcoin é que ele, nesse momento em que o Bitcoin ele era menor, ele não tinha a massa crítica que tem hoje, possivelmente ele poderia ser vencido por um Estado de uma maneira que talvez hoje não possa. Então, a Libra, essa proposta do Zuckerberg, foi o boi de piranha do Bitcoin. Enquanto ele estava sendo decapitado, nós passamos despercebido e o Bitcoin amadureceu mais até o estágio que a gente está hoje. Então, eu coloco isso aqui, que é fora, muita gente não comenta, eu acho que a Libra foi uma das
melhores coisas que aconteceram com o Bitcoin. E no final desse ciclo, a gente teve um evento muito drástico na história da humanidade. Não vou dizer que... Enfim, os eventos pandêmicos fez com que todos os mercados no mundo caíssem de forma absurda e o Bitcoin chegou a cair 50% em um único dia. É interessante que foi nesse período em que eu conheci o Bitcoin. Eu já vinha estudando Bitcoin há alguns meses e ali em março, o Corona Crash foi em março, se eu não me engano, e eu tava naquela assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? E Bitcoin é $3.000. Vou ou não vou? Não fui. Aí um mês, $8.000. Eu perdi o bonde, desculpa. Perdi o bonde. E aí a minha história começa aí nesse período. E aí, Stack 7, né? A gente se mantendo humilde e coisa. E foi muito interessante ver como ele foi o primeiro ativo global, assim, tipo, a renascer das cinzas. Aquilo ali derrubou vários mercados que, bem, enfim, né? Essa história ela é muito recente pra gente. E eu, marinheirão de primeira viagem, ver essa fênix ressurgir da forma como foi absurdamente impactante para mim. E aí eu falei assim, cara, de fato isso aqui é a antifragilidade, assim, a gente vendo ela acontecer ao vivo. Então esse evento aqui foi sensacional. E detalhe, né, enquanto o mundo parava em circuit break a cada dia, a cada semana, Bitcoin 24/7, um bloco por vez sem parar. Isso é simplesmente sensacional. Nesse período a gente teve a última grande atualização no Bitcoin, que foi a Taproot, e que ela veio a derivar um efeito de segunda ordem que a gente está vendo, uns gostando e outros sofrendo hoje. Nesse período surgem duas BIPs que ainda não foram implementadas, mas que são discutidas e geram discussão. Tá rindo, né, Ojeda? Você tá rindo, né, Ojeda? Isso aí... Eu tô ficando emocionado com essa apresentação. E é muito legal que... Lembra quando a gente falou lá da BIP 16, que era quebra-pau que rolava ao desenvolver? Pô, quem é da galera do Twitter que sabe que isso daqui foi quase que um hard fork na comunidade? Cara, foi briga pra caramba, a coisa ficou feia, a comunidade em algum grau rachou, teve um hard fork, e muito em relação ao desenvolvimento dessas propostas aqui. Mas, cara, essa é a natureza do Bitcoin, e é para ser assim. Entendeu? Então, tem estômago, aguente, defenda a sua visão, verifique, fundamente os seus argumentos, os seus valores e vai pra briga. E em algum momento, algo pode acontecer em relação a isso. Até agora, elas não foram implementadas, por isso elas estão assim em cinza. E é legal que ali, né, no final, ali em 2020, eu presenciei o meu primeiro halving, foi sensacional. E pela primeira vez eu vi o Edilson Osório, uma baita referência para mim. E foi assim, o cara deu uma baita aula do que era isso. Isso impactou, vendo o que ele apresentou e verificando, formou as minhas convicções que me trouxeram até aqui. E foi sensacional esse momento aí. Essa legenda aqui, eu esqueci de trocar. E galera, até aqui o Bitcoin morreu 393 vezes e segue o obituário subindo o número de mortes. Bem, esse aqui, né, é o momento em que estamos vivendo hoje. Não mais, né? Virou passado ontem, né? Virou passado ontem. Já passou. Já passou. Pelo menos não é igual ao Brasil. Daqui para frente não é só para trás. Pelo menos isso. Então a gente tem a adoção institucional. Foi muito interessante. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Nesse momento aqui, eu trabalhava no caixa de um supermercado e comecei a me expor ao Bitcoin. O que era sensacional? Meses depois, eu escuto que tem uma empresa listada em bolsa que estava uma das primeiras a adquirir Bitcoin. Eu falei, caramba, eu cheguei cedo assim. Eu falei, pô, tá, acho que a gente tem um caminho aí, né? Vamos. Então isso foi sensacional.
A Tesla, em algum momento, comprou lá 2 bilhões de dólares em Bitcoin. E a gente tem a Grayscale. Aqui eu botei Square, mas eu agora não lembro bem quem é. Cara, esse foi um momento muito legal. Não imaginei viver para ver isso. Digo, viver, né? Imagino que tem uns 20 anos aí pela frente, se tudo der certo. Não imaginei viver para ver isso. Um país adotar o Bitcoin como moeda padrão. Tive o prazer, a oportunidade de conhecer, é simplesmente sensacional. El Salvador respira Bitcoin. O que a gente está fazendo aqui hoje lá acontece semanalmente. É um negócio assim... Gente, quem tiver oportunidade de ir, vá, conheça, verifique. Então, dia 7 de setembro de 2021 ou 2022, Bitcoin adota... El Salvador adota Bitcoin. E lembra lá da Taproot? Fala, Gabriel. Quando você foi lá em El Salvador, as pessoas elas sabiam o porquê que elas usavam o Bitcoin ou elas utilizavam o Bitcoin como só um meio de pagamento, como qualquer outro? Boa pergunta. Posso responder ela no finalzinho? Aí a gente faz ela? Guarda ela aí para mim. O Taproot permitiu essas implementações. E beleza, a gente tem um belo alerta de macaco aí que encheu a rede aí com esse monte, na minha opinião, de lixo, né? Algumas pessoas atribuem valor. E a gente tem isso aqui hoje, que também permite outras coisas interessantes no Bitcoin, e a gente vai ver isso evoluir ao longo do tempo. E aqui a gente tem o evento, que eu acho o evento mais significativo para o Bitcoin desde o bloco Gênesis, que foi a aprovação dos ETFs. Goste a gente ou não, os ETFs terão um papel muito importante. Talvez ele não tenha os valores da maioria de vocês aqui. Não tem. O ponto é, ele é relevante, goste eu ou não. E ele vai cumprir um papel. E a gente vai falar isso mais na frente. Recentemente, a gente teve o que, para mim, também foi uma surpresa. Os Estados Unidos da América usarem o Bitcoin como unidade de medida para sua base monetária. Isso, assim, foi de explodir a cabeça. Eu brinco, estava conversando com o José, que eu falei assim, cara, Bitcoin ele já é unidade de medida. Ele ainda não é unidade de conta, mas unidade de medida ele é. E ele é a unidade de medida monetária que nós temos. E nós chegamos até aqui. Então, todo esse momento que a gente celebrou ontem nos trouxe até aqui. E a grande pergunta, a minha avaliação é que nós estamos diante do abismo. Como o Bitcoin, como uma tecnologia, como uma inovação, ele vai vencer esse abismo e essa tecnologia vai chegar às grandes massas. Aqui, ó, a nossa história, toda aqui dentro. Lembra aqueles primeiros 4 anos aqui e os últimos até ontem nós estamos aqui. A revista, né, ela tem esse artigo aqui, tá? Tá como um artigo. Toda essa bate-papo que a gente está tendo tá aqui na revista. Depois eu mostro para vocês. Galera, lembra da Lightning? Em algum momento eu achei, e muitos outros bitcoinheiros acharam, que a Lightning seria o veículo que levaria o Bitcoin às massas, pela facilidade de uso, pela velocidade com que é feita uma transação. A questão é, de 2018 até agora, a Lightning teve em seu máximo histórico alocado 5 mil, um pouco mais de 5 mil bitcoins. Esses caras, em 90 dias, eles tinham acumulado 500 mil bitcoins. A gente tinha um máximo histórico 5 mil bitcoins na Lightning em 5 anos. Esses caras colocaram 100 vezes mais em 90 dias. Então, assim, cara, é outra coisa, é um outro jogo. Esses caras você está se referindo aos outros, né? Não, pô, obrigado, que eu esqueci de falar quem são esses outros caras. Esses outros caras são os novos ETFs de Bitcoin. Por que os novos? Porque tem um player que entrou lá atrás, que estava com o nome de Square, que é a Grayscale, que eles já tinham adquirido Bitcoin lá atrás para isso.
Então aqui não está incluso ele. Incluindo a Grayscale, esse número chega a 800 e poucos mil. Então nós temos apenas com cerca de 9 players, apenas 9 institucionais, a gente tem a insana quantidade de 500 mil bitcoins alocados num curto espaço de tempo. Então, cara, isso é brutal e a gente vamos conversar sobre o impacto disso. Beleza, e até o momento o Bitcoin morreu 476 vezes, mas passa bem. E, galera, eu tenho para mim que os ETFs de Bitcoin, eles serão o veículo que levarão o Bitcoin às grandes massas. Eu acho que nós seremos os últimos de uma geração, que muito focado em autocustódia, muito focado com métodos de verificação. A questão é, talvez nem todas as pessoas queiram isso. Talvez a maioria das pessoas vão ter exposição ao Bitcoin, Bitcoin do Nubank, Bitcoin do Itaú, Bitcoin do Inter. E, de repente, a gente vê no Bitcoin da BlackRock, o Banco do Brasil é o 8º investidor da BlackRock. Então, a gente já tem hoje, por todos os acionistas do Banco do Brasil, já tem exposição em Bitcoin, em algum grau. E eu acho que são esses ETFs que levarão, são esses veículos que levarão o Bitcoin às massas. É da melhor forma que eu acho? Acredito que não. Porém, as pessoas terão exposição, não terão os atributos que fazem o Bitcoin ser o que ele é, mas ele chegará de uma maneira ou de outras massas. Então, eu acho que os ETFs são esse veículo. E como ele leva as massas, ele é a rampa sobre aquele abismo. Então, essa é a minha avaliação e essa é a minha conclusão. E aí, eu deixo a pergunta, né? E eu me fiz a pergunta. E nós, bitcoinheiros, né? Qual é o nosso papel? Eu acho que a gente fez o papel de Moisés. A gente trouxe até aqui, em algum grau, só que a gente não vai fazer hiperbitcoinização. A gente não vai entrar na Terra Prometida. E vai caber para a gente o papel que foi dado a Isaías, né, de pregar os remanescentes. E eu acho que é esse o nosso papel. Continuar falando, continuar nos desenvolvimento, continuar verificando, falando a todos, mas sabendo que a gente só vai alcançar os remanescentes. Entendeu? E, bem, sobre aquela análise retrospectiva é isso. E agora, para mim, uma coisa muito importante, lembra do número 32? A natureza do Bitcoin é a escassez. E é um privilégio estar aqui com os senhores, porque esses eventos não se repetirão muito. E nós fomos uma geração agraciada que poderíamos viver isso e fazer história com isso. E acho que cabe a gente sempre, e como, Fábio, parabéns, cara, por tudo que você fez, pelo seu trabalho, que eu acho que o nosso papel hoje é celebrar e entregar essa grande festa às próximas gerações. E é isso, senhores. É isso aí. Muito obrigado. E tiver algumas perguntas aí, eu estou à disposição para responder. Me perdoe o mau jeito, tá? É a primeira vez que eu falo público, tá? Repete a pergunta, por favor. A galera de El Salvador, você disse que lá utilizavam os bitcoins para fazer comércio, né? E eles sabem as características do Bitcoin, sobre, por exemplo, essa alternativa ao sistema financeiro tradicional, ou eles utilizavam o Bitcoin como só mais um meio de pagamento? A resposta rápida é não. Não sabem a diferença. Eu estou falando em relação à população salvadorenha. A resposta rápida é não. A resposta longa é o seguinte. Cara, Bitcoin é um processo geracional. Eu estava conversando ali com o José e com o Fabrício, né, que falando, hoje El Salvador está fervendo de projetos bitcoinheiros, está acontecendo coisas sensacionais lá. Esse momento maravilhoso que a gente está vivendo aqui, cara, isso acontece diariamente ou semanalmente lá. É assim, é um absurdo. E eu acho que hoje
Eu acredito que no longo prazo, se as coisas se mantiverem, se manterem os valores que tem hoje, El Salvador vai ser um expoente de prosperidade. Hoje, El Salvador, diria para todos vocês, ele é um local que tem o imã e ele está tracionando um nível intelectual absurdo. A galera que está chegando lá, está chegando para construir, e não é só bitcoinheiro. Está acontecendo muita coisa em todo El Salvador. Eu conheço pessoas do agronegócio brasileiro que estão flipando o seu negócio e falando de agro. Pô, agro, nós somos a Premier League, cara. A gente é referência tecnológica nisso, inovação nisso. Cara, e isso já está... Esse cérebro, essa capacidade já está sendo atraída para lá. E isso acontece com várias indústrias, com vários setores da economia. Então, assim, cara, El Salvador é uma coisa linda de se ver. Um relato pessoal de lá. Ainda é um país pobre, porém uma pobreza muito diferente da nossa, em que as ruas são limpas em qualquer lugar do país, não tem noias nas ruas, não tem pedintes e moradores debaixo de viaduto. É simplesmente diferente. É como vovó dizia, né? Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Isso impacta muito. Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, então eu vi lá como assim, cara, esse aqui é um Rio de Janeiro que tá dando certo. E é isso. Mais alguma pergunta? Se não for, agradecer a todos vocês. Você teve lá recente ou você teve lá na... Não, eu tive lá ano passado. Ano passado, abril do ano passado, tá completando aí mais ou menos um ano, abril do ano passado, eu tive lá. Uns 20 dias lá, porra, fantástico. Vale a pena, vale a visita, vale a visita. Mais alguém? Tu já pensou na curva, né, de adoção, em vez de pessoas capital alocado ao Bitcoin? Como? Em vez de pessoas, né, naquela curva crescente de inovadores, etc., como capital, percentual de capital alocado? Não olhei por essa perspectiva. Eu olhei da perspectiva que sim, não me importa o capital fiduciário, isso não mensura nada, isso não é uma boa régua de medida. E o seguinte, o ponto é, o capital, entenda, é uma brincadeira. Então é o seguinte, o que eles têm de valor hoje são 830 mil bitcoins. Cara, no protocolo não tem um SDT, no protocolo não tem reais ou libras esterlina, não tem. Então, dinheiro de verdade, o que essas instituições hoje têm são os números que eu te trouxe. E o que eu penso é o seguinte, nós não temos os recursos e a estrutura que eles têm para fazer trabalho de massa. Isso vão virar produtos de investimento que são oferecidos por todas essas instituições. Essa estrutura deles e como as massas se relacionam com eles é muito diferente. A nossa estética, a nossa linguagem, infelizmente, não dialoga com as massas. É um choque muito grande. Então, eles têm esse capital humano, intelectual, ou esse efeito de rede que levará a isso. Então, não é devido só ao poder econômico, entendeu? Mas é a capacidade de conversar e de entregar isso como um produto. E que o Bitcoin falha miseravelmente do ponto de vista de marketing, né? Esse é o ponto. Na verdade, não é boa de marketing. Dizem, né, que as altcoins têm equipes de marketing e o Bitcoin tem educadores. Eu ouvi isso uma vez do Leto. Mais alguém? Então, senhores, é isso. Muito obrigado. A honra de estar aqui com vocês.